Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Letícia, trabalho aqui na Geek. Essa é a Carol, ela vai estar participando com a gente hoje desse primeiro vídeo em que a gente vai falar sobre matemática. Carol, fica à vontade para se apresentar. Olá todo mundo, eu sou a Carol, como a Letícia já falou. Eu sou formada em licenciatura em matemática pela USP e eu faço atualmente mestrado profissional em ensino de matemática também pela USP. Eu já dou aula de matemática há 2 anos e eu já dei aula de matemática tanto para séries do ensino fundamental quanto do ensino médio também. Hoje, nesse vídeo, a gente vai trazer um pouquinho para vocês o que mais cai no Enem e vestibulares. Por isso a gente convidou a Carol, né? Ela já tem aí uma experiência grande e ela vai poder compartilhar com vocês algumas dicas só para dar uma direcionada no que vocês podem estudar. Carol, para começar, quais são as dicas de estudo focado principalmente no Enem que você pode nos dar relacionado à área de matemática? Bom, primeiramente, o que mais chama atenção é que a gente fez uma pesquisa com relação aos últimos Enem, as últimas aplicações do Enem, e nós percebemos que a maioria dos assuntos, aproximadamente 65% dos assuntos que caem na prova do Enem, já são vistos logo na primeira série do ensino médio. Isso em matemática, né? E aproximadamente 25% dos assuntos são de segunda série do ensino médio e só 10% dos assuntos que caem no Enem são vistos na terceira série do ensino médio. Então, na verdade, assim, se você está na primeira série do ensino médio, não pense que você precisa esperar até a terceira série para poder treinar, para poder fazer, de repente, um simulado de Enem ou fazer um trainee do Enem. Você já pode começar desde já, porque você já tem visto, já viu a maioria do conteúdo que é abordado na prova. E você tem uma possível explicação, né, para isso, para o fato de que a maior parte do conteúdo está relacionado com a primeira série do ensino médio? Então, a característica das provas do Enem é que todos os exercícios eles têm que ser bem contextualizados. O que significa contextualizado? Significa que ele tem que ter alguma relação com o cotidiano do aluno, com a vida social do aluno. Então, a maioria dos assuntos que são vistos na terceira série do ensino médio são assuntos que não necessariamente têm uma grande relação com a sociedade, com o cotidiano. Por exemplo, números complexos, assunto que a gente vê na terceira série, polinômios, a gente vê também geometria analítica, equação da reta, equação da circunferência, cônicas. Esse tipo de assunto não é que eles não são importantes para a vida social. Na verdade, eles são mais importantes, de repente, para uma carreira mais acadêmica, para quem quer seguir alguma área de exatas ou algo desse tipo. É importante sim, são assuntos base do ensino médio, mas eles não são tão contextualizáveis. Você não consegue fazer um contexto social que envolva números complexos, por exemplo, ou a equação da circunferência, por exemplo. É bem mais difícil. Por isso que a maioria dos assuntos da terceira série, de repente, eles não estão na prova do Enem. E quanto aos assuntos que mais estão presentes na primeira e na segunda série do ensino médio, o que você pode destacar aí pra gente? Na primeira série, os assuntos que geralmente são vistos: grandezas diretamente e inversamente proporcionais, conjuntos numéricos, funções. Todos esses assuntos, eles são muito fáceis de ser contextualizados, né? Eles estão presentes no nosso cotidiano mesmo. E por isso que a maioria deles já está presente no Enem. Na segunda série do ensino médio, por exemplo, nós vemos matriz. Matriz já é um pouco mais difícil de contextualizar, de adaptar ao cotidiano, mas trigonometria também, mas tem outros assuntos, por exemplo, cálculo de volume de sólidos. Isso tudo está bem presente, é bem fácil de contextualizar, então eles já podem aparecer mais vezes na prova. Eu não estou dizendo que os assuntos, não precisa estudar esses assuntos que eu estou dizendo que não caem muito. Não, pode ser que caia sim, mas a frequência, historicamente, pelo que nós estamos analisando nas últimas aplicações, eles não apareceram com tanta frequência, mas pode ser que de repente caia alguma coisa. Uma coisa também que eu não falei antes, cônicas, que é um assunto da terceira série do ensino médio, nossa, nem vamos preocupar com isso. Pode ser que apareça alguma questão relacionada a isso para identificar alguma cônica,
né? Identificação. Isso pode dar para adaptar ao cotidiano, então pode ser que caia também. Então, se a gente precisasse elencar aí, quais são os 5 assuntos que caem com a maior frequência, quais seriam? Bom, se fosse falar na ordem, os 5 assuntos que mais que apareceram com maior frequência. Primeiramente, grandezas proporcionais. Em segundo lugar, geometria espacial, sólidos geométricos. Em terceiro lugar, funções, aritmética e estatística. Então, esses assuntos são muito importantes, eles caem bastante no Enem. Sobre grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Não basta só saber fazer regra de 3, né? Você precisa saber também a diferença entre uma grandeza diretamente e uma grandeza inversamente proporcional, que o cálculo é diferente, né? Tem que saber também regra de 3 composta, que também pode aparecer bastante. Quanto à geometria espacial. Geometria espacial, além de identificar todas as figuras, todos os sólidos geométricos, você tem que também saber calcular o volume e a área de todos os sólidos geométricos. Que eu posso falar relacionado a funções. Relacionado a funções, não cai somente a função em si, também pode cair a análise de gráfico e funções de vários tipos, funções de primeiro grau, de segundo grau, função exponencial, logarítmica, pode cair trigonométrica também, né? Então, não só saber a função em si, saber resolver uma equação, mas também saber o gráfico, analisar um gráfico de uma função. E sobre aritmética. Sobre aritmética, é bem importante saber fazer cálculos com frações, com números decimais e principalmente saber fazer cálculos com porcentagem. E sobre estatística, o que é importante saber de estatística? Calcular média, moda, mediana, saber analisar também tabelas e gráficos estatísticos. E principalmente, quanto desvio, padrão e variância, é mais difícil de pedir para você calcular o desvio padrão de um conjunto de dados. O que pode cair, de repente, é saber interpretar aquele dado. Então, não é só saber calcular, também tem que saber interpretar o que significa um desvio padrão dentro de um determinado contexto. Então é isso, né? O Enem, ele não é só uma prova de cálculo, ou só uma prova do que é lógico, né? Tem toda essa questão da interpretação. Então, não basta você só ser bom em matemática e, você vai gabaritar ali, você vai mandar ver, né? Conta um pouquinho pra gente sobre essa característica também do lado da matemática dentro do Enem. A matriz do Enem, ela está bem claro que não basta só saber calcular. Também é necessário saber identificar algumas formas, não só formas também, de repente, identificar equações, expressões algébricas. É importante também saber analisar os dados e saber também argumentar. Dentro da matriz do Enem também existe atividade cognitiva, argumentação. Então não é só, eu sou muito bom de cálculo, eu só vejo lá uma conta, aplico lá na fórmula e já sei a resposta. Mas saberia argumentar sobre aquela sua resposta? Isso também é importante dentro da prova do Enem. Sim. E aí, nessa linha de que tem todo esse trabalho de matemática, tem o trabalho de argumentar também, você consegue falar pra gente quais os assuntos, ou qual o assunto em que as pessoas mais erram na prova do Enem? Tem um assunto que ele costuma aparecer bastante nas provas anteriores, pelo que a gente analisou, que é vistas e projeções ortogonais. Esse assunto, ele não é muito abordado nas escolas, não tem uma disciplina, não tem uma matéria assim, agora nós vamos ver o conteúdo projeção ortogonal. Ele aparece indiretamente dentro do currículo escolar. Então, o que acontece? A maioria das pessoas acabam deixando isso de lado, não estudam, não se preocupam com isso, mas sempre vai ter um exercício sobre isso no Enem. O que seria um exercício sobre isso? Exercício que tem algum objeto ou que pode estar se movimentando ou pode estar parado, e o aluno tem que identificar qual que seria a projeção daquele objeto no chão, a projeção ortogonal daquele objeto. Então, como se tivesse uma luz em cima do objeto e a gente tivesse que identificar qual que seria o desenho da sombra, né? Então, isso sempre cai. E é importante, precisa ter uma visão espacial bem ampla para conseguir resolver esse tipo de questão. Então é importante treinar também exercícios desse tipo, buscar em provas anteriores, porque ele costuma aparecer bastante também.
e as pessoas não costumam acertar muito. Entendi, legal. A gente está preparando, né, essa série de vídeos para vocês e a gente trouxe a Carol aqui hoje. Carol, essas dicas que você deu, elas são aplicáveis também para os vestibulares ou são dicas focadas só no Enem? Então, essa questão da contextualização, de relacionar os conteúdos com a vida social do aluno, ela não acontece obrigatoriamente em vestibulares, porque o objetivo dos vestibulares é diferente do objetivo do Enem. O objetivo dos vestibulares é afunilar mesmo, é você selecionar as pessoas para entrar em alguma vaga, em alguma coisa. O objetivo principal do Enem não é, na verdade, de seleção. Agora, a sua proficiência do Enem ela pode ser utilizada para o ingresso nas universidades. Mas o objetivo do Enem não é necessariamente seleção. Você não fala assim, passei no Enem. Não, você fala assim, eu tenho tal proficiência no Enem. Com essa proficiência eu consigo tais faculdades. Então, como o objetivo é diferente, as questões também são diferentes. Então, existem sim questões sem contextualização, sem relação com o social dentro de vestibulares. Questões mais conteudistas, questões mais objetivas, mais focadas em determinado conteúdo. Também caem bastante questões relacionadas àqueles conteúdos que a gente falou que não aparecem muito no Enem, números complexos, né, geometria analítica. Com relação a isso, vão aparecer sim. E a gente não tem como dizer uma proporção de assuntos no vestibular. No vestibular, tal proporção de assuntos da primeira série, os assuntos da primeira série são bem mais frequentes no vestibular. Isso não tem como a gente dizer, porque a proporção é bem diferente. Pode cair mais assuntos da terceira, pode cair mais assuntos da primeira, da segunda, isso não tem como medir. Então é bem diferente no vestibular e o Enem. Entendi. E aí, pensando mais em dicas gerais, né, que você pode dar para quem está se preparando aí para essa fase do Enem, dos vestibulares. A gente sabe que daqui a pouco já começa, né? Então, pensando em quem vai fazer os dois, em quem não vai focar só no Enem, quem não vai focar só no vestibular, quais são as suas dicas para essa galera? Bom, primeiramente é bom treinar bastante, não chegue também na prova sem nunca ter resolvido nenhuma questão do estilo Enem. É importante fazer provas anteriores para ver como que é o estilo das questões, para treinar essa questão da leitura, da interpretação, né? É importante também se adaptar à nova experiência de prova, porque agora o Enem ele está diferente, né? Tem um dia só de matemática junto com ciências da natureza. Todas as matérias de exatas ficaram no mesmo dia. Então é importante treinar esse novo modelo de prova, fazendo simulados ou então simulando mesmo na sua própria casa, se adaptando ao tempo de prova também. Não deixe matemática para os últimos minutos. De repente a gente gasta mais tempo na parte de ciências da natureza e sobra só 20 minutos, meia hora para fazer matemática. Procure dividir bem o tempo, mais ou menos. Veja o tempo de prova, divida na metade, fala assim, não, nesse horário eu começo a fazer matemática, né? E depois volta nas questões que não sabia fazer de ciência da natureza, né? É importante também não ficar muito tempo preso em uma questão que você não sabe. Se não sabe, se vê que vai demandar muito tempo, pula aquela questão, faz as questões que você tem certeza que você sabe responder. Assim você garante, pelo menos, que você vai responder tudo que você sabe, né? As questões fáceis. O Enem tem questões fáceis, tem questões médias, tem questões difíceis que estão espalhadas por toda a prova. Não é necessariamente todas as fáceis no começo, todas as médias no meio e os difíceis no fim. Não, ele tem como se fosse uma onda, né? E é importante, por quê? Porque se você, por exemplo, a proficiência do Enem ela é calculada com base na consistência de acertos que você tem em determinado nível, né? Então, o que significa isso? Significa que se você acerta uma grande quantidade de questões de determinado nível, entende-se que você tem aquela proficiência. Agora, se você acerta algumas questões só daquele nível, entende-se que você chutou aquelas questões que você acertou e que você não tem aquela proficiência. Então, pode ser que a sua nota final diminua por essa questão. Então, é importante garantir o que você sabe, né? Para a sua proficiência poder aumentar. Legal. Né? E a proficiência, ela é a mesma coisa que a nota ou como uma leva a outra? Então, nota, o que a gente está acostumado geralmente é em quantidade de acertos, né?
Não, no Enem pode acontecer que duas pessoas tenham a mesma quantidade de acertos, mas proficiências diferentes. Por quê? Porque depende da questão que você acertou, depende do nível de dificuldade da questão que você acertou, né? De repente, se a pessoa que acertou, uma pessoa acertou mais questões difíceis e outra acertou mais questões fáceis, então a proficiência vai ser alterada com relação a isso. Ela é calculada com base no nível de dificuldade mesmo, que já é pré-determinada de cada questão. E no Enem as questões, né, tem níveis de dificuldades diferentes. É o que a Carol estava falando aqui. Existem questões nível fácil, nível médio e nível difícil. Bom, eu tô aqui com um roteiro, né, que a gente fez uma busca aí de quais são as principais dúvidas dos estudantes e a gente selecionou essas para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. As dicas que a Carol trouxe aqui, como a gente comentou, são bem focadas no Enem, mas tem dicas mais amplas que a gente vai trazer nessa série de vídeos. Carol, muito obrigada pela sua participação. Tenho certeza que esse material vai ajudar bastante vocês que estão aí se preparando, né? E estamos aqui na torcida. Obrigada. Boa sorte para todo mundo.